você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos juntos mais uma vez para falar sobre a Palavra de Deus desde o ponto de vista histórico e arqueológico. E você sabe, agora nós temos 2 vídeos por semana aqui no canal do Rodrigo Silva Arqueologia. Tem o vídeo semanal da segunda-feira, que eu sempre coloco ali algum assunto relacionado à Bíblia, teologia, a história do cristianismo, e esse segundo vídeo aqui, que são os tesouros do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP. E você sabe que aqui a gente sempre traz o artefato, faz uma comparação dele com a história antiga e também com o texto sagrado. E já que eu mencionei MAB, eu agradeço muito aos doadores que estão permitindo não apenas a construção, mas a manutenção do museu, como também aos milhares e milhares de alunos de todo o Brasil e também do exterior, que, através das suas mensalidades, ajudam a esse projeto. Você sabe, o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva traz para você conhecimento bíblico de ponta, em nada inferior ao que um aluno de bacharelado em teologia teria na faculdade. É um conhecimento profundo, porém em linguagem palatável, jornalística. E você, além de receber todo esse conteúdo bíblico, também está ajudando na manutenção, na construção e ampliação do MAB. Então você ganha dos dois lados. Você investe no seu próprio conhecimento e sabe e dorme com a consciência tranquila que está ajudando a um projeto acadêmico de relevância para o nosso país. Ah, você ainda não é inscrito no curso A Bíblia Comentada? Não vou falar que pena não, porque você ainda pode se inscrever. Eu vou deixar aqui nesse vídeo justamente a descrição e o link como você pode se tornar meu aluno. Toda semana, às quartas-feiras, tem uma aula inédita. Então veja bem, você já tem os 2 vídeos semanais do Evidências. Você tem o vídeo do Evidências, não posso esquecer do canal Evidências. Você tem os 2 vídeos semanais aqui do Rodrigo Silva Arqueologia. E além disso, você tem, para você que for aluno do curso A Bíblia Comentada, um vídeo inédito com uma aula que vai desde o Gênesis até o Apocalipse. Toda semana uma aula nova. Às vezes eu ministro a aula, em alguns casos eu chamo especialistas para ministrarem aquela aula. Estamos estudando Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, os livros dos Salmos, os profetas, vamos também ao Novo Testamento, ou seja, vamos passar pela Bíblia toda, uma plataforma com muita informação bíblica para você, tá certo? E numa linguagem acessível, fácil de entender. Aliás, se você já é aluno ou aluna do curso A Bíblia Comentada, deixe o seu depoimento aqui, isso pode incentivar outros a ampliar ainda mais essa família do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva e aqui na internet do Rodrigo Silva Arqueologia, tá bom? Vamos lá. Hoje, como artefatos do museu, eu trouxe 2 peças, uma réplica e uma original. A réplica é essa estátua que vocês estão vendo aqui, do famoso rei Gudea, que foi rei de Lagash por volta de 2100 a.C. Ele foi quase contemporâneo do patriarca Abraão. Mas quando Abraão nasceu ali em Ur dos Caldeus, Gudea já havia morrido, já havia passado o reinado dele. Mas ele está dentro do mesmo contexto ali de Abraão, para aqueles que situam cronologicamente o patriarca no período que chamamos de Ur III, que é quando a cidade de Ur sai da mão dos sumérios e vem os elamitas. Ela muda de governo, muda de cultura. Abraão viveu nesse intermeio aí. E um pouquinho antes de Abraão, porque isso eu estou falando por volta de 1900 a.C., aproximadamente, Gudea é de 2100, mais ou menos, antes de Cristo, tá bom? Estou falando mais ou menos, que eu não estou dando a data precisa, mas é em torno de 2100 a.C. E a peça original que eu tenho é essa aqui, ó, que eu vou mostrar nessa câmera aqui para vocês. Essa peça aqui é uma das mais raras que nós temos. Aqui essa base foi restaurada, então esse aqui não é original, ela está quebrada aqui, esse aqui foi restaurado, mas é um prego, como vocês estão vendo, uma espécie de prego de argila com escrita cuneiforme. E esse artefato aqui, que é original, tem relação direta com o rei Gudea, que era o rei de Lagash. E qual a ligação de tudo isso com a Bíblia Sagrada? Como eu falei, é uma relação não direta, porém contextual. Como o rei Gudea era rei daquela região ali, também a cidade de Girsu, onde ele fez um templo, nós conseguimos, através do que foi encontrado, dos documentos do rei Gudea, ter uma noção de como era a Mesopotâmia na época do patriarca Abraão. A gente aprendeu muitas coisas. E você sabe,
aqui nós temos que tomar um cuidado na hora de ler a Bíblia, levando em consideração dois aspectos importantes, tá bom? Em primeiro lugar, a Bíblia não é apenas um fruto da cultura, ela não é um fruto do meio. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada aos profetas. Eu digo isso porque existe uma ala da teologia mais liberal que simplesmente desconsidera ou não leva em consideração a questão da inspiração profética da Bíblia. São teólogos, eles examinam a Bíblia, analisam a Bíblia, mas sempre à luz da cultura da época. Eles não levam em consideração que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, que aquele que escreveu a Bíblia não é meramente um autor refletindo sobre a vida, é um profeta de Deus que falou movido pelo Espírito Santo. Então tem que levar em consideração que a Bíblia é um livro único, porque ela é uma palavra inspirada por Deus, escrita por homens, porém de autoria divina. Mas no outro espectro, eu também tenho que tomar cuidado para não tornar a Bíblia tão isolada da cultura a ponto de acreditar que a Bíblia caiu pronta do céu. Parece que Deus simplesmente jogou o livro ali e o profeta já pegou pronto, ou então que Deus ficou ditando sílaba por sílaba para o profeta. Escreve aí, Moisés, no princípio criou Deus, e ainda corrigindo, Moisés, Deus é com D maiúsculo, é lógico que nem foi em português, não tinha nem maiúsculo nem minúsculo, estou apenas fazendo aqui uma paródia para você entender. Não, não foi assim. A Bíblia foi inspirada por Deus, o autor último das Escrituras é Deus, mas como um livro de matiz histórico, ela relaciona com o ambiente no qual ela nasceu. A Bíblia dialoga com a cultura local. E uma terceira razão que devemos levar em consideração, que Deus dialoga com a cultura local também, por quê? Para facilitar o aprendizado. Deus parte do conhecido para o desconhecido. Como é que o profeta iria pregar para os seus contemporâneos se ele falasse uma linguagem de Marte, ou uma linguagem do século XXI? Ninguém ia entender nada. Então Deus tinha que partir do conhecido para o desconhecido, até para o próprio profeta. Então, nesse aspecto, estudar a cultura antiga me lança luz para compreender alguns comportamentos da Bíblia, algumas decisões. Por exemplo, vamos ao estudo de caso aqui, vamos ao Gudeia. Eu aprendo com o Gudeia que o rei, naquele tempo ali de Lagash, ele tinha a função que a gente chama de patese, que reunia os papéis de rei e sacerdote ao mesmo tempo. Não havia essa separação entre o rei de um lado e o sacerdote do outro. O rei era o sacerdote, o rei que construía o templo. Então isso me ajuda a entender, por exemplo, já que eu falei de Abraão, que foi quase contemporâneo do Gudeia, quando Abraão chega na terra de Canaã, ele encontra na cidade de Salém o rei Melquisedeque. E Melquisedeque, que era rei, era também sacerdote de Salém. Então, quando eu vejo na Bíblia que Abraão encontrou um homem que era ao mesmo tempo rei e sacerdote, isso está de acordo com a cultura da época. O Gudeia não prova historicamente a existência do rei Melquisedeque, mas torna apropriada aquela trama porque mostra um costume que era comum naquela ocasião. Ficou claro para você? Uma outra coisa interessante, o grande feito de Gudeia foi construir o templo de Girso. E essas estatuetas ficavam, muitas delas, dentro do templo de Girso. Na verdade, deixa eu falar um pouquinho dessa estatueta para vocês. A original dela, é claro, foi encontrada em dois períodos diferentes. Em primeiro lugar, eles encontraram em 1876, se eu não me engano, ou 1877 por aí, eles encontraram nas escavações de Girso, ali no templo, eles encontraram só o corpo da estátua sem a cabeça. Depois de uma outra escavação, em 1903, é que eles encontraram a cabeça. Então, se você olhar aqui, embora seja uma réplica, ela copia exatamente tudo do original. Por exemplo, se você olhar aqui na frente da nossa réplica, as mãos estão ainda mostrando justamente a marca do quebrado da estátua original. Olha, a parte aqui em cima está quebrada. E a cabeça tem uma emenda aqui, porque a cabeça foi encontrada muito tempo depois do corpo. E o que são essas inscrições que estão aqui no colo do rei? Então, vendo, tem várias coisas escritas aqui. São inscrições de proteção
e de intercessão do rei pelo povo. Então o rei, ele se senta nessa postura assim, nota que as mãos dele estão assim, e um olhar sereno. Isso é uma coisa que chama atenção na estátua. Ele tem um olhar calmo, sereno, olhos grandes, representando a divindade que tudo vê. E o sacerdote nessa posição, que é uma posição de paz, de tranquilidade, de serenidade, ele está representando o povo perante a divindade. Então olha que interessante, o rei é ao mesmo tempo rei e sacerdote. Ele representa o povo perante a divindade. Ele é um intercessor, um mediador entre o povo e o seu Deus. Isso lembra você alguma coisa? Claro, Jesus. Jesus como Messias. O Messias, na tradição judaica, ele tinha a função de rei e sacerdote ao mesmo tempo. Essa era até uma das questões que tinham relacionadas ao ministério de Jesus, porque os judeus que não aceitavam Jesus como Messias diziam, ora, tudo bem que ele pode ser rei porque ele é da linhagem de Judá, mas ele não pode ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, porque os sacerdotes na cultura judaica vinham da tribo de Levi, e um homem não poderia ser oriundo de duas tribos ao mesmo tempo. Se ele fosse da tribo de Levi, ele não poderia ser rei, porque o rei vem da tribo de Judá. Se ele fosse da tribo de Judá, ele poderia ser rei, mas não poderia ser sacerdote, porque ele não vinha da tribo de Levi. Então, o autor de Hebreus, que provavelmente seria Paulo, esclarece, Jesus é sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, que Melquisedeque também não era da tribo de Levi, Melquisedeque nem judeu era, nem hebreu era, e mesmo assim ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então o que o autor de Hebreus está explicando é que para ser sacerdote e rei messiânico não é apenas uma questão de genealogia. E ele fala, olha, Melquisedeque mesmo não tinha genealogia, não era de Levi e era sacerdote do Deus Altíssimo. E nem do povo de Israel ele era, porque Abraão ainda estava ali, tá certo? Abraão ainda estava vivo, nem Isaac tinha nascido, nem tinha povo de Israel e já tinha um sacerdote do Deus Altíssimo. Assim é o sacerdócio do Messias. Assim que eles explicam no Novo Testamento Jesus com a função de rei e sacerdote. Mas você vê que isso já vem desde lá de trás. Uma outra coisa que nos chama atenção também é que o povo, ao confeccionar esses tipos de estátuas, aliás, mais de uma estátua de Gudea foi encontrada, tá bom? Mais de uma estátua, várias foram encontradas. E muitas delas estão no Museu de Bagdá, outras estão no Museu do Louvre, outras estão no Museu de Chicago. E essas estátuas eram uma maneira que o povo tinha de dormir tranquilo, sabendo que o seu rei está intercedendo por eles no templo de Girsu. Isso aqui era uma coisa importante que tinha. Além disso, eles encontraram também esse artefato aqui, como eu falei com vocês, esse aqui é original, alguns artefatos desses, que esses pregos funcionavam como pedra fundamental dos templos e dos palácios reais. Esse aqui especificamente, ele traz a tradução do que está escrito aqui nesse prego fundamental, seria o seguinte, para Nindara, poderoso rei, seu mestre Gudea, rei de Lagash, seu templo Girsu, ele ergueu para si. É o que está escrito aqui nessa inscrição sumeriana, nessa inscrição cuneiforme. Então é isso que está escrito aqui do rei Gudea. Eu não sei ler sumeriano, isso aqui é a tradução que foi feita pelos especialistas na área. Agora, era importante que essa inscrição estivesse como pedra fundamental, porque eles entendiam que o templo tinha um propósito. Então, por isso que aquilo estava ali, aquela pedra fundamental. Isso aqui que marcava a sacralidade daquele edifício. Agora, olhem que interessante. Moisés também coloca muita ênfase no fato dele construir o santuário de Deus de acordo com o modelo que lhe fora mostrado. Também Gudea dizia que ele ia construir o templo de Deus de acordo com o modelo que foi mostrado pelos deuses. Então você nota que o mundo pagão, ele espelha muita coisa do mundo judaico. Por quais razões? Letra A. Primeiro, como eu falei com vocês no início desse vídeo, Deus queria partir do conhecido para o desconhecido. Se as pessoas entendiam que a montanha era o lugar mais próximo da divindade, Deus também vai usar aquele símbolo da montanha para comunicar uma mensagem ao seu povo. Se eles tinham a ideia de templos como sendo locais onde o povo ia para se encontrar com o seu Deus, Deus também mandou que fizessem um templo. Essa é uma razão da semelhança. A segunda razão é que, como eu costumo dizer, ninguém falsifica uma nota de $4. Não existe $4. Você pode inventar uma nota de $4, não falsificar uma.
você vai falsificar uma nota de $20, uma nota que existe, ou de $50, tá certo? Então, como o paganismo é uma falsificação da verdade, e essa verdade não começou com Abraão, mas ela vem desde a tradição adâmica, eu não devo me surpreender que entre os filhos de Adão, aqueles que se tornaram pagãos, a descendência de Caim, deturpe o que foi ensinado para os descendentes de Sete. Então existem muitas cópias no mundo pagão de uma verdade que foi revelada no Éden para o casal Adão e Eva. É como uma bolsa falsificada da 25 de março. Ela tem uma aparência de uma legítima, mas não tem a mesma qualidade. Seria mais ou menos assim. E esse ambiente todo me ajuda a entender algumas expressões da Bíblia e outras coisas mais. E para terminar de maneira espiritual isso aqui, já que eu falei do prego de argila, que na verdade era uma pedra fundamental de um templo, muito importante, Jesus no Novo Testamento também vai fazer alusão a uma pedra fundamental, uma pedra de esquina, uma pedra de amarração, uma pedra angular, para falar de si mesmo e do seu trabalho. Você pode ler isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai fazer a pregação perante o Sinédrio, ele fala de Jesus nos seguintes termos, Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular. Então, quando eu vejo um objeto como este aqui de Gudeia, eu fico lembrando também de Jesus como a pedra angular de um templo que não foi feito por mãos humanas, nem por um rei da Mesopotâmia, mas um templo que tem os alicerces feitos pelo próprio Deus no reino celestial. Um templo celestial, onde ele comparece perante o Pai como nosso intercessor, nosso sumo sacerdote e o nosso rei por toda a eternidade. Gostou desse conteúdo? Espero que sim. Tem muito mais esperando por você na Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Então, aqui depois desse vídeo, você vai entrar no link, vai fazer a sua inscrição e eu aguardo você na próxima aula. Um abraço e até lá.